O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata, perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho? Olhemos a primeira leitura do livro do Êxodo, no capítulo 32. Aqueles dias o Senhor falou a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tirastes da terra do Egito. Corrompeu-se o teu povo que tirastes da terra do Egito. Esta frase é interessante, porém, Moisés vai responder a Deus. Vai dizer que o povo que se corrompeu não é de Moisés, não é o povo de Moisés, mas é o povo de Deus. Foi Deus quem os tirou do Egito, foi Deus quem os libertou por meio de Moisés. Moisés, neste texto, ele está na montanha porque Deus está revelando a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E porque estava demorando voltar, o povo achou que um bicho tinha comido ele. Uma onça, sei lá, alguma coisa assim. E por isso, decide fazer um bezerro de ouro. Coleta os ouros da turma lá, derretem e faz um bezerro. Mas por quê? Porque o povo precisava ver. Sabe aquela história? Precisa ver para crer. O Deus de Israel, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó, ninguém nunca viu o rosto. Ninguém nunca viu o rosto. Até mesmo Moisés não viu o rosto de Deus. Ele pediu a Deus a graça de vê-lo, mas Deus disse a ele que não podia mostrar o seu rosto, porque se mostrasse, Moisés não resistiria. Então, a necessidade de ver, e mais do que a necessidade de ver, a necessidade de se ter um Deus segundo os moldes do desejo do coração humano. É isso, exatamente isso que a Sagrada Escritura chama de idolatria. Que coloca coisas no lugar de Deus. Se dá divindade a Deus e se adora esta divindade.
porque tira Deus do coração e não deixa Deus ser Deus na vida. Mas como o povo de Israel no nosso tempo, também o ser humano está construindo deuses para si. Deuses do dinheiro, deuses do poder, deuses do prazer. Deuses do egocentrismo. Então é preciso, como Moisés e como a leitura que nós ouvimos, é preciso a gente refletir seriamente: será que Deus está sendo Deus na nossa vida? Ou será que, como o povo de Israel, nós estamos precisando construir deuses para que a gente veja que Deus está no meio de nós? E o grande erro da humanidade, o grande erro dos homens de todos os tempos, além de criar deuses falsos, deuses que massagiem o seu próprio ego, deuses que proponha uma vida tranquila, sem cobrança, sem exigências, sem radicalismos, um Deus que seja de acordo com a minha vontade e de acordo com a minha escolha. Além disso, a humanidade tem sido o Deus de si mesmo. Esse é o grande problema e o grande pecado de idolatria. Não só de criar outros deuses e de colocar deusinhos no lugar que é de Deus, mas também querer ser o seu próprio Deus. A humanidade de todos os tempos tem brincado de ser Deus. E tem cada vez mais olhado para dentro, olhado para si mesmo, achando que é Deus de si mesmo. E quando o homem tenta colocar-se a si mesmo no lugar de Deus, Deus é completamente rejeitado. E aí é preciso que a gente avalie: será que Deus está sendo Deus da nossa vida? Ou será que nós estamos também, como parte da humanidade, colocando deuses no lugar de Deus? Em coisas, em apegos desordenados, em etc. E aí, depois dessa constatação, Deus diz para Moisés: bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi, fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: estes são os teus deuses, Israel, que te tiraram do Egito. E Deus diz a Moisés: vejo que esse povo é um povo de cabeça dura, deixa que minha cola se inflame contra eles e que eu os extermine. E se Deus, que de fato quisesse exterminar, acabar com a humanidade, ele faria tranquilamente isso. Assim, virava pó. Um sopro de Deus, um estalo de Deus, virava pó, acabava tudo. Porque Deus é Deus, não é? Ele tem todo o poder. Se ele quisesse fazer mesmo, ele tinha feito. E Moisés intercede a Deus, junto a Deus pelo povo. Moisés, porém, suplicava ao Senhor, seu Deus, dizendo: por que, ó Senhor, te inflama a tua cólera contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo. E é interessante porque Moisés intercede para o povo, recordando o que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Israel é também outro nome de Jacó.
Se por um lado Deus reclama que o povo desviou do seu caminho, não quer mais seguir os seus preceitos, quer viver a sua vida de acordo com aquilo que acha certo, do outro, Moisés recorda que este povo é o povo de Deus, é o povo que Deus prometeu para Abraão, que seria um povo numeroso, como as estrelas da areia, como as estrelas do céu, como a areia da praia e do mar. E o povo infiel cria para si a imagem de um Deus que pudesse ver. E desconsidera tudo que Deus fez e tudo que somente Deus de Israel poderia fazer. Nenhum outro pôde fazer isso pelo povo de Israel. Somente Deus é que fez. E aí, para nós é importante a gente refletir este ponto, porque essa ideia de querer ser deuses de si mesmo também muitas vezes invade o nosso coração. Sim? De que maneira? Quando a gente contesta, por exemplo, um exemplo bem bobo. Eu não acho que certas coisas sejam pecado. Eu não acho que isso seja pecado. Poderia descrever uma série de situações. As pessoas justificam para não buscar o sacramento da reconciliação, dizendo, mas isso aqui não é pecado. Eu não acho que isso é pecado. Mas quem foi que disse que é você que decide o que é pecado e o que não é pecado? Quem foi que disse que somos nós que decidimos o que é e o que não é pecado? Quem decide o que é e o que não é pecado são os mandamentos de Deus. Se algo que eu faço está contra os mandamentos de Deus, é pecado. E eu preciso me converter, eu preciso reconhecer, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão e eu preciso buscar a mudança de vida. Como fez Davi no Salmo 50. Qual foi o pecado que Davi cometeu para ele ter que rezar o Salmo 50 que nós meditamos na missa de hoje? Ele cometeu o pecado de adultério. E também mandou assassinar a mulher. Mandou assassinar o esposo da mulher do qual ele cometeu adultério. Mandou matar. Esse foi o pecado de Davi. Ele não escondeu que tinha pecado. Quando Natan aponta o dedo para ele, ele reconhece. Então nós também precisamos. E aí o refrão do Salmo diz, vou agora levantar-me e volto para a casa do meu pai. É exatamente o processo de conversão que todos nós temos que fazer. Mas, de novo, eu digo, a gente precisa deixar Deus ser Deus na nossa vida. Quem é que de fato está governando a nossa vida? Quem é que de fato está governando a sua vida? A gente diz assim, se o padre pergunta isso de bate pronto, todo mundo responde, claro que é Deus. Mas a gente responde isso de boca para fora. Mas se a gente for analisar de verdade a nossa vida, as atitudes da nossa vida, a gente vai perceber que quem está regendo a nossa vida, muitas vezes, são as nossas paixões desordenadas. Os nossos apegos desordenados às coisas deste mundo. O nosso desejo escondido de ser Deus de nós mesmos. De decidir tudo, de ter a nossa vida nas nossas mãos, a ponto da gente dizer, ou se não dizer, pensar, a minha vida eu faço, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Ou então como uma frase que tem andado na boca de algumas pessoas, que francamente eu tenho horror a esta frase, eu não sou obrigado a nada. Esta frase, eu não sou obrigado a nada, é um sinal de que Deus não está sendo Deus. E a gente usa esta frase como desculpa para não viver aquilo que Deus propôs para os seres humanos. Como desculpa.
Então, estamos criando um Deus que manifeste-se segundo a minha vontade, segundo o meu jeito, segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que massageia o meu ego, que não me cobre, que não exija nada de mim, que não tenha nada de radical, que eu possa viver tranquilamente a minha vida mundana, sem me preocupar com nada, e que ninguém diga que eu estou errado. Porque se dizer que eu estou errado, isso é intolerância religiosa. E vai. Por aí vai. Então, Deus precisa ser Deus na nossa vida. Nós precisamos honrá-lo, nós precisamos adorá-lo, porque nenhum deusinho criado por nós é capaz de nos salvar. Nenhum Deus que o ser humano criou é capaz de salvá-lo. Nenhum. Só Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é capaz de salvar. O Deus de Jesus Cristo, o Deus que foi revelado por Jesus. Este sim é capaz de salvar. Então nós precisamos reconhecer o lugar de Deus no nosso coração. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos da graça e da misericórdia de Deus para sermos fiéis aos seus mandamentos e viver segundo aquilo que Ele nos propõe. Que a gente possa encontrar o caminho de volta para Deus. Encontrar o caminho de volta para Deus. E voltar arrependidos dos nossos pecados para de novo viver a intimidade e a proximidade com Deus, nosso Senhor. Que assim seja. Creio em Deus, Pai